Olá, pessoal. Sou Rodrigo Forcinetti. Estamos aqui nas mídias sociais, nos canais de streaming do Brasil Salomão, com um tema interessantíssimo. Mais um tema voltado à área trabalhista. Estamos aqui com a nossa sócia Juliana Sábio para tratar de um tema que está em todos os canais, em todas as reportagens, principalmente focadas nos assuntos jurídicos, que é a questão da contratação de pessoa jurídica, a denominada pejotização. Juliana, tivemos um muito obrigado mais uma Eu que vez pela sua agradeço. presença aqui no nosso fórum de debates, né? E tivemos um julgamento recente, agora do STF, suspendendo todas as ações que envolvem a discussão, envolvendo, que direta e indiretamente esteja relacionada à denominada pejotização. Por qual motivo isso ocorreu? Obrigada pelo convite, eu agradeço. Ontem nós fomos surpreendidos aí com uma decisão do STF suspendendo todas as ações trabalhistas no âmbito nacional que envolvam pedidos de vínculo de emprego de pessoas que prestaram serviço na qualidade de pessoas jurídicas, né? E uma demanda muito recorrente na Justiça do Trabalho são pessoas que são prestadoras de serviço, firmam contratos de prestação de serviços e que, ao final, entendem que, na verdade, trabalharam como um empregado, com os requisitos de um empregado, e buscam na Justiça do Trabalho a invalidação desse contrato e o reconhecimento do vínculo de emprego. E essas questões têm chegado com muita frequência ao STF, depois de terem passado por todas as possíveis instâncias ali na Justiça do Trabalho. E o STF já havia sinalizado um reposicionamento aí de que poderiam, né, de uma aceitação de outras formas de contratação que não fosse aquela regida pela CLT, mas as demandas continuaram chegando. E entendendo que é uma matéria de grande impacto social, que atinge a sociedade como um todo, ele decidiu suspender todas as ações em andamento até que eles formalizem um entendimento que vai servir como referência para os outros tribunais, que vai servir como algo vinculante, para que tenha uma jurisprudência uniformizada, para que evite decisões conflitantes, para que as pessoas Tenham tenham segurança para segurança planejar jurídica suas para atividades, planejar, né? exatamente. Perfeito. E assim, esse é um assunto recorrente Sim. aqui no nosso escritório, a gente discute, né? Eu na área tributária, vocês lá na área trabalhista, em quais situações esse planejamento ele pode ocorrer. E assim, muitas vezes, né, fica a impressão de que os bons pagam pelos maus. Mas a jurisprudência tem dado uma boa resposta nesse sentido. Quando que a pejotização, que essa constituição de pessoas jurídicas, ela representa uma fraude? Porque houve uma evolução da legislação trabalhista como uma diretriz nessa busca, né? Mas é importante dizer que a fraude, se comprovada, ela vai ser afastada, né? Inclusive pelas decisões do STF. Quando que nós estamos diante de fraudes? Exatamente. A contratação por meio de pessoa jurídica, ela, como tudo na vida, pode ser usada para o bem e para o mal. Então, ela pode ser uma contratação legítima ou fraudulenta, dependendo do contexto em que ela é utilizada. Existem, e a Justiça do Trabalho, ela tem um protecionismo, a regra é que a pessoa sempre preste o seu serviço, né, a sua mão de obra, garantida pelo contrato de trabalho regido pela CLT, com todas as garantias e direitos. A partir do momento em que é firmado um contrato de prestação de serviços, você retira um pouco dos direitos desse prestador. Por outro lado, ele não teria os mesmos requisitos aí que se exige de um empregado. Então, a fraude ela é caracterizada quando o prestador de serviço não exerce a sua atividade com a liberdade, com a autonomia que um verdadeiro prestador tem. Então, um prestador de serviço, ele não tem horário para chegar, horário para sair, metas a cumprir, ele tem uma liberdade na execução do seu trabalho, na elaboração da sua agenda, na sua programação. Não é uma liberdade absoluta, porque ele presta um serviço e existem regras, né, estabelecidas entre as partes. Mas não é como um empregado que tem o seu, né, subordinação, horário para chegar, sair, pessoalidade, um valor fixo ali todos os meses. Então, são requisitos diferentes. A fraude, ela é constatada quando essa pessoa jurídica, né, essa pessoa que presta os serviços, ela tem essas mesmas características de um vínculo, ela
é subordinada, ela não tem liberdade de atuação, ela não pode executar o trabalho dela da maneira como autonomia. E aí esses requisitos, eles são analisados na Justiça do Trabalho e se verificado que eles existem, é afastada aí a pejotização e reconhecido o vínculo. E a fraude, ela vai continuar sendo Passível de afastada, constatação, né? exatamente, passível de constatação. O que se busca é uma evolução. Não, o mercado de trabalho, ele evoluiu, as pessoas evoluíram, a gente tem aí novas profissões, a gente tem startups, a gente Novos tem modelos, novos né, de modelos, negócio. e até mesmo para equilibrar direitos dos trabalhadores e liberdade econômica, é preciso uma evolução. E existem pessoas que preferem prestar serviço por meio de pessoa jurídica, porque querem prestar Sim. serviço para mais de uma pessoa. Então, é a realidade, ali, o dia a dia que vai analisar se houve uma fraude ou não. Ou seja, então quem segue à risca a legislação, quem cumpre os seus desígnios, continua sendo resguardado. Sim. Essa suspensão dos processos pelo STF, ela indica, de certa forma, uma tendência sobre esses novos modelos de contratação, na sua visão? Talvez. Não é uma matéria nova, né? O STF já tem sinalizado aí que essa admissão de novas formas de contratação. Historicamente, a Justiça do Trabalho, ela tem esse abraço dos empregados e analisar o que a gente chama do princípio da primazia da realidade, que é o que acontece no dia a dia se sobrepõe às formas. Então, hoje o que a gente tem você tem um contrato de trabalho, prestação de serviço, mas se levada a questão para a Justiça do Trabalho, essa documentação ela fica em segundo plano. O que o juiz vai analisar é o dia a dia. O que acontecia, qual era realmente a sua liberdade, o que não tinha, e desfavorecia um pouco as formalidades. Então, busca-se não desproteger exatamente o trabalhador, mas valorizar também a forma de contratação que muitas vezes é aceita e se ela é imposta, que a gente também tem que lembrar que tem empresas que acabam impondo essa forma de contratação e isso precisa ser ressalvado. Afastado mesmo, aí estamos Afastado. diante de fraude. Exatamente, é uma fraude. Mas se não é imposto, se eu tenho realmente uma intenção de prestar um serviço para Existe sua uma empresa, liberdade de escolha. eu não posso agir de má fé, no final do contrato falar, não, agora eu quero um vínculo. Porque então, essa pessoa foi favorecida. Exatamente. Temos regimes fiscais diferentes que favorecem. Então, isso precisa ser relativizado. Outro ponto, essa decisão do STF, essa linha jurisprudencial, ela pode ser interpretada como uma espécie de favorecimento para o empregador em detrimento do empregado? Depende. É o que a gente falou aqui, né? Assim, se a gente estiver ao mesmo tempo em que ela talvez reduza um pouco o direito dos trabalhadores, porque se o STF convalidar essa forma de contratação como válida e obstruir um pouco os caminhos para invalidar essa forma de contratação, certamente nós teremos muito mais contratos celebrados dessa maneira. E aí é que a gente precisa ter esse caminho. Se, por um lado, ela pode ser usada em detrimento do trabalhador que seria contratado sob o regime seletista e agora vai ser um PJ, nós também temos aquelas pessoas que precisam ser contratadas dessa forma, que são contratadas dessa forma. E por outro lado, esses novos modelos de contratação, eles acabam funcionando para afastar a informalidade, né? Porque o que a gente via muitas vezes é que o modelo seletista ele não cabe em determinados negócios. E aí essas novas espécies de contratação, como o regime de PJ, esquece fraude, falando daquele que segue o modelo corretamente, onde o profissional ele tem a liberdade, ele não tem a subordinação, ele pode se colocar no mesmo, pode dizer assim, em mesmas condições do que aquele que está contratando, ele acaba viabilizando a formalização, que é algo que por muito tempo o próprio governo brasileiro lutou, né? Para combater a informalidade. E só uma ressalva, nós precisamos também olhar para essa nova geração que tem chegado ao mercado de trabalho, que não gosta muito também gostam de exercer o seu trabalho com autonomia, com liberdade de atuação, com a forma de execução. Nem sempre, e aí a gente tem visto aí as dificuldades que as empresas têm enfrentado com os novos no mercado de trabalho, com a aceitação de horários, de regras muito rígidas, que
é atual flexibilizar a forma de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa evoluir nesse sentido também. Mas acho que é isso. Muito obrigado, Juliana. Tenho certeza que esclareceu aí para todos os nossos ouvintes. Acompanhe, pessoal, todo esse e outros temas pelas nossas redes sociais e pelos nossos canais de streaming. Juliana, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, eu.